Meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Pastor Céu. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o assunto do falar em línguas, ou do orar em línguas, né? Que é uma das categorias dentro do dom de falar em línguas. Eu vi alguns comentários aqui nos vídeos que eu gravei a respeito desse assunto. Algumas pessoas dizendo que elas querem muito falar em línguas. Elas querem muito orar em línguas e elas queriam que eu ajudasse elas, né? Me ajude, pastor, a falar em línguas. Eu quero orar em línguas, eu quero falar em línguas, né? Eu acredito que o grande problema dessas pessoas é um problema, falta de entendimento, como que o batismo vem, né, sobre a sua vida, ou um problema com relação a como que ela vai falar as línguas. Eu recebi um comentário também, onde uma pessoa disse que ela tinha medo de ficar inventando as línguas que ela ia falar, né? Ela achava que ela tinha medo de ficar inventando, de que fosse algo da mente dela, que ela estivesse inventando, que não fosse o Espírito Santo falando, né? Dando as línguas para ela, e fosse ela que estivesse inventando. Então eu acredito que é uma falta de entendimento na vida dessas pessoas, por isso que elas não conseguem falar em línguas. Claro, é o Espírito Santo, a gente precisa deixar claro. É o Espírito Santo quem vai batizar essas pessoas. Não é eu te ensinar o que tu vai falar, o que tu vai dizer, que tu vai ser batizado. Não, não é assim. Ele vai te batizar. Ele te batiza, ele te reverte com o poder do alto, certo? E aí, a partir disso, ele vai te dar o dom para te falar em línguas. Mas eu já falei várias vezes, mas eu acredito que as pessoas que chegaram agora no canal, elas ainda não assistiram esses vídeos que eu gravei. Tem vários vídeos que eu falo sobre o dom de falar em línguas. Só que elas não conseguem compreender o seguinte. Eu quero usar aqui Atos capítulo 2, verso 4. Diz assim, ó. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Eu gravei um vídeo, acho que de 20 minutos ou 15 minutos, eu não lembro, onde eu falo sobre isso, e eu orei em línguas dentro do carro onde eu estava gravando esse vídeo, para mostrar para essas pessoas que o dom de falar em línguas é uma coisa simples. Mas mesmo eu fazendo isso, tem pessoas que têm dificuldade com isso. Eu sei, eu entendo que é difícil, eu compreendo. Mas perceba, é uma coisa simples. Deus ele não daria uma coisa para a igreja que seria tão dificultosa que as pessoas não conseguiriam, né, alcançar ou receber esse dom para uma edificação pessoal na vida delas. Perceba, Atos capítulo 2, verso 4, vai dizer que o Espírito concede as línguas e as pessoas, ou as pessoas que estavam reunidas lá, foi que começaram a falar. Elas começaram. Você precisa entender que você tem o poder de querer falar ou não. Normalmente as línguas vão vir como? Elas vão vir na sua mente. O Espírito Santo vai colocar na sua mente. O trabalho do Espírito Santo é colocar as palavras dentro da tua cabeça. E quando eu digo palavras, não significa que com todas as pessoas ele vai botar várias palavras. Ele pode botar uma palavrinha só, duas palavrinhas só, três. E ele nunca vai colocar um vocabulário muito grande. Eu sei que existem pessoas que quando foram batizadas com o Espírito Santo, foram impulsionadas e aí elas começaram a falar e falaram várias palavras. E pronto, foram batizadas. Existem pessoas que foram batizadas desse jeito, foram impulsionadas pelo Espírito e começaram a falar. Mas tem pessoas que não são assim, certo? O Espírito Santo vai colocar as palavras e essas pessoas vão falar. Porque muitas das vezes essas pessoas elas têm uma barreira muito grande. E essa barreira, ela é incredulidade. É incredulidade que essas pessoas têm. Elas não conseguem crer. Porque a maioria daquelas pessoas que foram batizadas, impulsionadas a falar em línguas, elas nem entendiam, elas não compreendiam profundamente, né, o dom de falar em línguas, e elas simplesmente receberam e foram, porque elas creram como uma criança. Simplesmente veio sobre elas e elas liberaram as línguas. Não teve aquele negócio de ficar analisando, será que é, será que não é? Isso acaba bloqueando o dom de falar em línguas. Ou você liberar, né, as línguas que o Espírito Santo coloca na tua mente, coloca nos teus pensamentos para te falar. Então, as pessoas comentaram aqui, queriam que eu ajudasse. O Espírito Santo vai te batizar, não é eu que batizo, tá? É o Espírito Santo quem batiza, certo? A única coisa que eu posso fazer é impor as mãos, de acordo com Atos 19, Paulo chega lá com um grupo de pessoas e perguntou se elas já tinham recebido o Espírito Santo. Disseram que não, Paulo impôs as mãos e disse, recebei o Espírito Santo. Ou seja, eu posso ministrar o batismo com o Espírito Santo
sobre a sua vida. Só que muitas das vezes, até fazendo isso, as pessoas não são batizadas, não é porque a gente não consegue ministrar, é porque as pessoas têm uma trava. Elas são muitas das vezes incrédulas, né? Às vezes as palavras estão vindo na mente delas e elas acham que elas vão estar imitando ou inventando as línguas. Não, estou inventando, então vou me segurar. Ela se prende. Ou até muitas das vezes elas não se entregam ao mover do Espírito. Elas ficam ali secas, paradas. Aí elas querem que o Espírito Santo as batize, sendo que elas não têm uma movimentação. Elas não oram, elas não jejuam, elas não se consagram, elas não descem profundamente. Eu levei 1 mês e meio para ser batizado com o Espírito Santo. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu recebi as línguas, eu recebi 2 línguas. Depois evoluiu para 4, como eu já falei nesse canal. E aí eu fui evoluindo conforme eu fui praticando. E eu levei tempo ainda, porque no início eu tive que superar essa barreira, que eu achava que eu estava inventando. Não, eu estou inventando, não é o Espírito Santo que está colocando na minha mente. Né? E algo ficava me dizendo, não, tu está inventando, não fala isso, tu está inventando. E eu achava que eu estava inventando. Mas eu persisti nessas poucas línguas que eu tinha, né? Nesse pouco vocabulário que eu tinha, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu cheguei num ponto que as línguas mudavam. Eu falava um tipo de língua no início, aí depois já estava falando outro tipo, depois outro tipo, e fica mudando as línguas. E vai crescendo, isso evolui. O dom de línguas, ele cresce, ele tanto te edifica, ele potencializa os dons que tu já tem, ele te dá entendimento, ele te faz entrar no desígnio, ele te alinha, ele te ajusta. Tudo isso pelo dom, pela oração em línguas, né? A prática da oração em línguas. Então, o conselho que eu dou para você que está com dificuldade de ser batizado, está encontrando problemas, se consagre, busque ao Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que eles passaram ali alguns dias orando, esperando a descida do Espírito Santo, que é o que Jesus disse em Atos 1:8, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles estavam em oração, em jejum. Então jejue, busque ao Senhor até você ser batizado. Agora não vem com essa história de que você orou uma semana, não aconteceu nada, eu vou desistir, então você nunca vai ser batizado. Eu só parei de orar pelo batismo depois que eu recebi. Passei 1 mês e meio, como eu disse para você, para receber o batismo, certo? Mas nesse tempo eu fui estudando, fui buscando, fui me aprofundando no dom de falar em línguas. Eu fui entendendo como que funcionava, certo? E quando as línguas vierem, porque elas vão vir, não pense que não, elas vão vir, ainda que seja uma palavrinha, né? Pode vir bara na tua cabeça, delay, né? Pode vir charabacanta, sei lá, essas línguas que você ouve falando dentro da igreja. Se você tem preconceito com isso, você vai encontrar uma barreira muito grande para ser batizado. Porque já tem um preconceito na sua cabeça, e quando o Espírito Santo colocar, você vai achar que não é ele, é da sua cabeça. Você está inventando. Meu Deus, eu estou inventando. Quem sabe você que está me assistindo, está tendo com dificuldade de falar em línguas, busque aí na sua memória se já não veio alguma palavra dessa na sua mente. Se veio, coloca aqui nos comentários. Com certeza já deve ter vindo. Com certeza. Se você está buscando batismo, já deve ter vindo na sua mente essas palavras. Só que você achou que não era o Espírito Santo. Era você. Ah, eu estou inventando. Aí você ignorou. Aí depois tu fica se questionando. Por que eu não sou batizado? As línguas já vieram, mas você não falou. Você precisa falar por fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. A oração em línguas, ela exige fé. Ela exige fé. Porque você precisa falar sem entender aquilo que tu está falando, sem compreender o que aquilo significa, e você tem que crer que é o Espírito Santo que está falando através de você, orando através de você. A oração em línguas, ela precisa de fé. Como tudo na vida cristã exige fé. Você precisou de fé para crer, você vai precisar de fé para caminhar, você vai precisar de fé para crescer. Então você precisa ter fé. Então eu incentivo você, dê o seu passo de fé. Dê o seu passo de fé dentro da oração em línguas. Se é só uma palavra, use essa palavra. Se é só 2 palavras, use 2 palavras. Fale as 2 palavrinhas que estão na sua mente. Pare de ficar colocando travas. Certo? Isso eu estou falando para aquelas pessoas que estão buscando. Pode acontecer de uma pessoa que não está buscando o Espírito Santo ser batizada? Claro, eu já vi isso acontecer na igreja. Uma pessoa que nunca foi no culto, chegou lá, estava lá o culto rolando, pô, o Espírito Santo batizou. Aí ela começou a falar em línguas, e aquele que já estava um tempão lá, não recebeu. Porque eu acredito que é uma condição de coração. A Bíblia vai dizer que aqueles que querem entrar no reino, eles precisam ser como uma criança.
Uma criança, ela não tem incredulidade, ela não tem dúvidas, ela simplesmente recebe e aceita aquilo do jeito que é e vai, porque ela é uma criança, ela é inocente. Só que muitas das vezes a gente vem com muitos preconceitos, né? Porque hoje em dia está banalizado o dom de falar em línguas, né? As pessoas estão usando para enganar os outros, para arrotar a espiritualidade, para arrotar a santidade, então elas usam o dom para se mostrar. Aí acaba sujando, denegrindo, né, o dom de falar em línguas. Pela internet você encontra muitas pessoas que viraram piada, viraram meme, usando o dom de línguas, né? O Miguel, of the King, the Power, the Best, usou as línguas lá, que eu acredito que não eram línguas aquilo, e acabou difamando, né, o dom de falar em línguas, tanto diante das pessoas que não são crentes, quanto dentro da igreja, entre os próprios crentes. E o mais incrível é que crentes que já têm anos de igreja não entendem isso, ri daqueles que têm, daqueles que usam, né? Fazem chacota com aqueles que falam línguas, não entendem sobre o assunto, não procuraram se aprofundar e acham que é uma invenção. Que quando o irmão começa a falar em línguas ou tá falando em língua dentro da igreja, ele tá inventando, sente vergonha. Eu sentia vergonha, eu me sentia constrangido quando alguém começava a falar nessas línguas estranhas que eu não entendia. Mas hoje, eu sou um pastor batizado com o Espírito Santo e compreendo como que funciona. Se as línguas estão vindo na sua mente, fale as línguas que estão vindo na sua mente, certo? Não limite o Espírito Santo, certo? Porque ele não vai te forçar. Não pense que ele vai te forçar. Tem muitas pessoas que estão esperando o Espírito Santo batizar elas, mas o Espírito Santo já está colocando as línguas na mente dessas pessoas, mas elas acham que o Espírito Santo precisa forçar, precisa fazer alguma coisa, tomar ela no poder para que elas falem línguas. Outra coisa que eu encontro dentro da igreja, as pessoas que elas acham que para ser batizado com o Espírito Santo precisa tomar ela no poder, ela precisa sentir um arrepio no corpo, né? Ela precisa sentir o poder de Deus descendo dentro da igreja para que elas falem línguas. É quando o poder vem, que ela sente emoção, que o poder de Deus toca a alma dessas pessoas, porque quando tu sente emoção, tristeza, alegria, é uma condição da alma. A alma é a sede das emoções. Então, quando você sente na alma, quando essas pessoas sentem na alma alguma coisa, aí elas liberam as línguas. Mas quando passa aquela emoção, aí não. Elas não falam mais em línguas, elas não liberam mais as línguas, elas não usam mais as línguas, porque elas acham que é só quando elas sentem. Tira isso da tua cabeça. A oração em línguas você pode usar a qualquer momento, quando você quiser. Eu oro dirigindo. Eu já falei isso várias vezes. E tem pessoas que eu não sei o que acontece, que elas não conseguem entender. Eu tento ser o mais claro possível. As pessoas não compreendem, certo? Você pode usar as línguas a hora que você quiser. É isso mesmo. A hora que você quiser, você pode usar as línguas. Se você foi batizado com o Espírito Santo, você já falou em língua uma vez. Tem pessoas que já aconteceram isso. Ela falou em língua uma vez e nunca mais falou. Elas acham que só foi aquela vez. Não, se tu falou, o dom tá contigo. O dom tá dentro de você. Tudo que você precisa fazer é desenvolver esse dom. Libere as línguas. Pastor, é só uma palavra. Use essa palavra. Eu dei o exemplo aqui em algum dos vídeos que eu gravei. A minha esposa, ela fala uma palavra, se eu não me engano, em línguas. Bara. Bara. E ela fica, bara. Tem outras palavras que ela fala, eu já vi ela falando labachai. Labalabachai. Labalabachai. Tem pessoas que vão ouvir isso aqui e vão dizer, não, que isso é invenção. Esse negócio inventando esse negócio. Então pronto. Se tu não acredita, então problema seu. Ou aquelas pessoas que acham estranho, querem ser batizadas no Espírito Santo, mas não, essas palavras aí não, elas são muito clichês, não. O Espírito Santo, ele vai usar isso. Eu comecei falando palavras que não tinham sentido nenhum, que eram pequenas, que não me davam entendimento nenhum no início, e eu comecei falando por aquilo. Você tem que começar por aquilo que é simples. Pare de limitar o Espírito Santo. Entendeu? Então é isso. Você precisa falar as palavras que estão vindo na sua mente. Dê lugar ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar através de você, né? E como eu disse aqui nesse vídeo, você pode orar em línguas a hora que você quiser. A hora que você quiser. Até agora, você está aí na sua casa, você está me assistindo, você que me acompanha nesse canal, você que o Espírito Santo já deve ter colocado na sua mente aí as línguas. Já vieram na sua mente algumas línguas estranhas aí, que você achou que você estava imitando, ou que você achou que você estava inventando. Essas línguas são as línguas que o Espírito Santo está colocando na sua mente para você falar. É ele que está botando.
Só que você está limitando, bloqueando e não libera essas línguas para que você possa desenvolver o dom. Entendeu? Então, quem sabe você está com essa barreira. Supera essa barreira hoje. Entendeu? Você pode falar a hora que você quiser, quando você quiser. Aí no seu quarto onde você está. Você não precisa sentir. Você não precisa sentir um arrepio para falar, meu Deus do céu, eu preciso sentir, o Espírito Santo tem que descer, aí eu tenho que, para me poder, aí eu me arrepio todo, aí eu falo em língua. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Te ensinaram errado. Ensinaram para você errado. Não é assim que funciona. Você pode falar a hora que você quiser. E como eu gosto de ser um pastor prático, eu gosto de ser um pastor prático. Eu gosto de ensinar as pessoas de maneira clara. Eu tô aqui em casa, né? Tô no ar-condicionado, tá frio aqui. Eu não tô sentindo nada do Espírito Santo. Não tô sentindo nenhum poder. Não tô sentindo nenhum arrepio no corpo, nada. Não tô sentindo nada. Tô aqui, eu tô com frio, que o ar-condicionado tá ligado. E eu posso orar em línguas aqui agora, como eu fiz no vídeo que eu gravei dentro do carro. Eu posso orar em línguas a hora que eu quiser. Por exemplo, como eu sou um pastor prático, eu quero orar em línguas agora para você. Será que eu consigo falar em línguas ou eu tenho que sentir o Espírito Santo descer? Por exemplo, você que está aí na sua casa, você que me acompanha, se você é batizado com o Espírito Santo, você já falou em línguas, ore em línguas agora. Comece a falar em línguas agora. Comece a usar o dom, a desenvolver o dom que ele deu. Pastor, são só 2 palavras. Fale as 2 palavras. É uma palavra, use essa palavra e fique repetindo. E aí o Espírito Santo vai aumentar esse vocabulário. Entende? Por exemplo, agora, eu tô aqui, eu tô com frio, tô aqui em casa, eu não tô sentindo nada de poder do Espírito Santo, não tô sentindo nada no meu corpo, nada, não tem nenhuma música rolando, não tem nenhuma melodia rolando para me quebrantar, para mim, não tem lágrimas saindo do meu olho, não tem ninguém pregando, falando alguma coisa para mim, não, eu tô aqui, ó, parado, não tô sentindo nada. E eu posso começar a orar em línguas agora. Entendeu? Por exemplo, ó, vamos começar lá. Roside cambrossateleia paiartele sudro coprosotole videganzoro. Dele giorta piarsete canzoro di vianzoro, porrositele gambara. Dele giorta la carsetele vianzoro, carramissiti canzoro. Dele giorta barramassitele vidianzoro. Delai suoi ciorreniasele, combrosotele viatro. Zruitscordili vianzoro, carramio hanzi cancele. Zredolo, tablardele, hartolo viartele, sitriamboro, hanzatele videgara sotoro. Pronto, parei, tô falando em português agora. Não tô sentindo nada. O que eu tô sentindo é frio. Eu tô com frio aqui. O ar-condicionado tá em cima de mim. Tô com frio. Não tô sentindo nada. Mas eu posso orar em línguas. Você que tá aí na sua casa, ore em línguas comigo. Ore em línguas agora comigo aí. Você que fala em línguas, você que tem essa dúvida, que fica aí pensando, ah, pastor, eu tenho que sentir para orar. Tenho que sentir para falar. Não, você não precisa sentir. O que guia o teu dom não é o sentimento, mas é a fé. Você é guiado pela fé. Então fale em línguas agora, ó. Roiseu boiar talekastuvro. Zerutoleiar na minha cite, canzude viandra. Dereits cortele viardro, sitro combro, seter viandre. Carranistile castuto le viardro. Zroia na miandre, rocambiaste piardele. Zrits cortele viardo, stuti viandro. Lorodi cambrose televe. Zraio cistle cartole, mbrama hasite estipiortolo. Zrede viandro, o la marde, assicchi allo prositer viandro. La radio stete te piardele. Pronto. Parei de orar em línguas. Falando normal. Mas se eu quiser orar em línguas de novo, eu posso. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero mostrar para você como é simples. Algumas pessoas já entenderam. Mas tem pessoas que não entendem. Não sei porquê. Mas não conseguem compreender isso. Tem uma trava na cabeça delas que impede. Só pode ser incredulidade no coração dessas pessoas. Só pode ser, porque elas não conseguem crer. Não conseguem crer como que o dom funciona. Tá aqui, eu estou demonstrando para você como que funciona a oração em línguas. É assim. É uma coisa, vou colocar aqui, ó, simples. É simples. Não é complexa, tão complexa como você acha que é. É simples. Vamos lá. O Espírito Santo, provavelmente, ele já deve estar colocando as línguas aí na tua mente. As línguas estão vindo na tua mente? Fala a língua. Fala as línguas que estão vindo. Se não estão vindo agora, estão vindo em outro momento do seu dia a dia, fale essas línguas quando vierem. Nem que seja bem baixinho. Fale essas línguas. Vai falando essas línguas. E você vai começar a desenvolver. É assim. A maneira que o Espírito Santo vai colocar as línguas é assim, na tua mente, de maneira simples. Quando você evoluir e avançar para algo mais profundo na oração em línguas, não vai ser mais necessário o Espírito Santo colocar na tua mente as línguas. Você não vai precisar mais que ele coloque.
Você vai abrir a sua boca e vai falar. Porque agora você já... Eu expliquei isso no vídeo que eu gravei, eu acho que tá com 4 semanas atrás, eu acho. Um mês, não lembro bem. O Espírito Santo coloca as línguas na tua mente e você fala. Mas vai chegar uma hora que ele não vai precisar mais colocar as línguas na tua mente. Você vai falar diretamente. Porque a conexão das línguas saindo pela tua boca já não precisa mais passar pela tua mente. Porque agora tu já exercitou o dom, tu já cresceu nele, já sabe como funciona. Então tu não precisa mais. Eu não tenho língua nenhuma na minha cabeça aqui agora. Mas se eu falar agora, eu sei que eu vou falar em língua. Se eu abrir a boca, eu vou falar em língua, se eu quiser. Eu não tô pensando em nada. Não tô aqui pensando em nada, nenhum tipo de língua. Não tá vindo mais na minha mente. Mas se eu abrir a boca agora, eu falo em línguas. Ó, resido pambastilekamo. Rabagasitelekatulo videganzorotolo sitlevedegarasitre. Ramikanstolebiardre. Eu paro. Não vou falar mais em línguas agora. Parei. Falando em português. Mas agora eu vou passar para as línguas. Eu posso falar bem baixinho. Eu posso falar alto. Não vou falar alto porque senão vai incomodar aqui a vizinha. Entende? Então, normalmente eu acredito que tudo isso que eu já estou falando para vocês eu já falei num vídeo passado. Mas eu achei por bem trazer de novo. Eu vi algumas pessoas aqui que ainda tem esse problema, essa dificuldade de falar em línguas, certo? Eu acredito que esse é o máximo que eu posso te ajudar. Se existe alguma outra coisa que eu possa fazer, me diga aqui nos comentários. Eu não vou falar em língua por você, é você quem vai falar. É o Espírito Santo quem vai colocar na sua mente e você vai falar, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com alguém. Que Deus te abençoe nesse dia. Se você não é inscrito, se inscreve. Que Deus abençoe. Amém.